Bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde, boa noite para os da noite. Não importa qual é o horário que você está me vendo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao seu canal Ponderando com Caju, como sempre, para nós tratarmos dos assuntos gerais, economia, gestão e finanças pessoais. Bem, meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos tratar um dos temas mais polêmicos que poderia existir, que é a questão da política. Muitas vezes a gente foge dela, não gosta de tratar esse assunto, mas ela é essencial, porque é ela que decide as nossas vidas, queiramos ou não. Decide a vida dos países, decide a vida dos estados, decide a vida dos municípios. E nós pensamos que a política ela é algo que anda somente nesse campo do poder executivo. E não, nós precisamos conhecê-la melhor se nós quisermos aumentar a nossa capacidade de influenciar e de fazer com que essa política, que muitas vezes se decide no executivo, tenha maiores retornos ou cada vez maiores para nós que trabalhamos. Então, nós precisamos tocar no assunto, porque quanto menos nós o conhecermos, mais essa política vai nos chicotear e mais ela vai nos triturar. E o que nós aprendemos e devemos fazer é justamente o contrário. Saber tirar os benefícios dela. Mas como é que nós vamos fazer isso? Conhecendo. Tentando entendê-la. Sabendo como conhecer. Portanto, nós vamos tratar desse tema essencial chamado política e gestão. Por que eu falo gestão? Porque a gestão é a forma da economia ser gerida, porém, dentro de uma política. Agora, vamos entender isso, porque isso é essencial. Nós não podemos passar todo um tempo ou uma vida com aversão, né, como eu escrevo aqui, a isso. Por que nós temos essa aversão? Que nós vemos essa política como algo que exala, né, a falsidade, a mentira, a engodo. E em uma parte, muitas vezes, pode ser até isso. Mas como é que nós vamos fazer para que nós sejamos os maiores beneficiados, nós que trabalhamos, né? Como que nós vamos fazer isso? Então, vamos dar um primeiro passo hoje, que é o entendimento dessa política, sabendo o que ela é, como que ela se desenvolveu, claro, em linhas gerais e muito brevemente, porque esse é um tema que tem merecido grandes estudos da humanidade. E o nosso ponto de partida, novamente, é a economia. Claro, porque a economia o que é? Nós já tratamos disso em vídeos anteriores. É a ciência, olhe, ciência, que estuda a sobrevivência da humanidade. Porém, essa sobrevivência, ela se dá em três grandes momentos, que é a produção, a distribuição e o consumo. E isso forma um fluxo. Agora, tanto essa produção, quanto essa distribuição, quanto esse consumo, eles se modificaram, eles se desenvolveram na prática, de estágios muito mais primitivos, né, para hoje, em uma forma muito mais avançada, de formas de consumo que antigamente não existiam. Por exemplo, vocês estão consumindo, no momento que vocês estão vendo isso, um serviço cultural. E vocês estão, isso vai se exercer da forma de um aprendizado. Vejam, então é algo muito mais sofisticado, mas é um consumo de um serviço. E eu estou produzindo ele, segundo uma determinada técnica. Por exemplo, preciso de internet, estou utilizando o celular do meu filho. Essas duas coisas me permitem produzir isto. Agora, nós vamos encontrar aonde há a política.
a política, nós vamos encontrar exatamente nessa produção. É aí que ela está. Mas o que é essa política? Política é o ato do homem se entender para produzir a sua sobrevivência. Então, a política, na verdade, é o entendimento dos homens uns com os outros, de forma que eles possam produzir a sua existência. Como é que isso se aplica, por exemplo, nesse caso concreto? Eu procuro me entender muito bem com meu filho, de tal forma que ele possa fazer isso num horário que seja mais cômodo para ele, depois dos estudos dele. E esta vai ser também uma forma de sobrevivência, porque o próprio ato de ensinar está se modificando no tempo e no espaço. Estudar, eu tenho que continuar estudando, como sempre fiz, estudando, lendo, escrevendo e calculando. Porém, a forma da transmissão desse conhecimento já está atingindo um novo estágio, que é esse que nós estamos vivenciando agora, que é um conhecimento que vai ser veiculado via internet e transmitido por um canal, o meu canal, e que vai ser postado no YouTube. Então vejam, então aqui o ato político meu de entendimento foi muito mais simples, mas ele existiu, porque eu precisei ter essa forma de entendimento dividindo tarefas. Eu estudando e procurando transmitir um conhecimento, e daí o meu filho coloca o celular, ajusta, faz todos a filmagem, a gravação, porque ele tem um domínio muito maior que eu, e daí vou colocar isso num pendrive e levar para um aluno meu, meu querido Walter, que vai fazer a edição. Então veja, são 3 pessoas envolvidas nesta produção de conhecimento. Agora, o ato de ser político é justamente isso, de eu me entender com as pessoas para que eu possa realizar essa produção de conhecimento. E isto, meus caros, então nós estamos tendo um entendimento do que é, uma compreensão do que é essa política. É o ato do homem se entender, porque ele vive em coletividade e necessita do auxílio e da colaboração de uns dos outros para poder sobreviver. Então vejam que a política em si é algo inseparável do ser humano. Ela faz parte da nossa convivência. Agora, se nós quisermos, como alguns querem acabar com a política, é o mesmo que acabar com a humanidade, porque acabar com o ato e com a possibilidade do homem se entender, para produzir o seu modo de viver. Bom, e como é que nós vamos entender esse modo de viver? No tempo, na história, nas transformações da humanidade. Em 2 momentos. Momento número 1, em que a produção é igual ao consumo, e momento número 2, que a produção é maior do que o consumo. Nesse momento número 1, nós vamos ter que a humanidade ela está num estágio de produção que ela produz mais ou menos para comer. E isso, exemplificando no caso do Brasil, nós poderíamos nos referir à época quando chegaram os europeus aqui e eles se depararam com as diversas tribos brasileiras, algumas mais avançadas, algumas menos, mas essas tribos, por exemplo, a característica comum delas era produzir o que eles precisavam para a sua sobrevivência mais imediata. Então era uma forma de produção praticamente idêntica ao consumo. Eles produziam para o hoje. Eles não produziam, digamos, para se preocupar com o amanhã, porque eles moravam numa geografia que lhes permitia isso. Bom, aqui o ato do homem se entender
vai ser muito mais simples, muito mais fácil, porque todos se relacionam uns com os outros, dividem as suas tarefas e conseguem realizar, então, a sua forma de sobreviver, seja caçando, seja pescando, seja fazendo tecelagem, seja produzindo cerâmica, de tudo isso os nossos índios já produziam. Seja produzindo cerâmica, seja fazendo cestas de vime, ou fazendo redes com fios vegetais que os índios já sabiam fazer. Então, meus caros, aqui a política ela existe, ela já tem existência, porém, essa existência da política ela não está em conflito de um homem com o outro. Ela é uma forma mais harmoniosa. Ela está numa harmonia muito maior. Bom, mas à medida que o homem vai evoluindo, e esse estágio de produção não aconteceu somente aqui em termos de Brasil, né? Aconteceu também em termos de mundo. O homem vai evoluindo e vai descobrindo cada vez novas técnicas. E essas técnicas novas lhe permitem uma produção muito maior, cada vez maior. E essa produção cada vez maior faz com que o homem ele possa, então, através da agricultura e por meio da criação de animais, produzir muito mais do que ele consome. Quando ele começa a produzir muito mais do que ele consome, o que vai acontecer? Vai surgir uma nova figura aí, chamada comércio. Quando é que o homem descobre o comércio? Quando ele produz mais do que ele tem necessidade de consumir. Aí que surge o comércio. E daí um outro problema. Quem é que vai fazer a gestão dessa riqueza, que é um excedente? Vai existir a política aí? Vai. Vai existir uma necessidade de entendimento aí? Sem dúvida alguma. Porém, aí a política ela começa a se diferenciar, porque quem é que vai tomar conta dessa riqueza? Qual é o grupo social que vai fazer isso? Daí sim, essa política ela passa a ser diferente de quando ela era aqui no estágio 1, porque vai ter algumas pessoas que vão ser encarregadas disto e vai sair daí uma casta, um grupo diferenciado para cuidar dessa riqueza, e daí sim, essa política passa a ser mais conflituosa, porque vai depender e vai atender ao interesse daqueles que vão cuidar dessa riqueza especial, que é um excedente que está sobrando, porque vai ser possível você fazer comércio com ela. Vai surgir a noção do enriquecimento. Nesse momento, o homem daí está constituindo as grandes civilizações. Nós já ouvimos falar dos egípcios, dos gregos, dos romanos, enquanto as primeiras civilizações humanas, a Mesopotâmia. Mas qual era a característica que você tinha aí? É que a forma de produção deles era eminentemente escravagista. Eram escravos que produziam. E, nesse instante, a política que se fala, já se fala em democracia, mas a democracia vai existir não para os escravos, mas sim para aqueles que fazem parte desse grupo social que toma conta da sociedade, que toma conta desse excedente e escraviza. Então aí, o que acontece? Essa política, ela não é mais harmoniosa. Ela passa a ser
diferenciar. E aí um dos primeiros estudiosos, por exemplo, que vai se debruçar sobre isso é uma pessoa que nós já ouvimos falar, chamada Aristóteles. Ele vai produzir uma das primeiras obras a respeito da política, não tirando isso da mente apenas, mas observando a sociedade grega naquela época, como ela era constituída. E isso foi parar em livro. E esse livro é chamado A Política, que também nós podemos encontrar, porque já é domínio público, e nós podemos ler essa obra. Mas o que eu quero dizer é que nesse período, a política ela já está se diferenciando, e quem vai exercer essa política em termos de mando vai ser uma classe social. Ela já não é mais harmoniosa e é profundamente ditatorial. Evoluindo mais um pouco, ainda dentro desse comércio, que está evoluindo, nós vamos ter, por exemplo, na Itália, determinadas cidades que vão se caracterizar por esse comércio muito intenso, que vai ser Florença, Gênova, Veneza. E essa Florença vai trazer também um outro cidadão que era funcionário público, que vai escrever uma obra muito famosa chamada O Príncipe. E o autor é Maquiavel. É essa aqui. Muito pequena, muito simples, porém é a primeira grande obra da política, mas uma obra mais moderna, no contexto de um capitalismo comercial, que Maquiavel vai procurar mostrar para os príncipes, que naquela época eram os governantes, instrumentos de dominação, que vão estar presentes aqui nesse livro. Como que pode ser exercido uma ditadura. Então, olha, aí a política está já ainda evoluindo, mas ela ainda é muito opressiva. No caso, vamos dar um salto, né? Quando nós já estamos, vamos falar então em termos de Brasil, vamos passar para o século daí XIX, que já no tempo de Pedro I e Pedro II, essa política ela continua existindo, vai ter um rei, ou melhor dizendo, um imperador, mas esse imperador já não faz o que ele quer. Porque na época desse O Príncipe, de Maquiavel, imperava o direito divino dos reis. Que os reis, praticamente, eles podiam fazer o que eles quisessem com os seus cidadãos. E tinham, inclusive, o direito de vida e de morte. Quando nós estamos numa fase de evolução mais próxima, no século XIX, esse direito divino dos reis, de vida e de morte sobre os cidadãos, é abolido. Porque o rei daí já tem que respeitar uma constituição, que ele não vai mais poder tudo. Essa primeira forma que põe freios no poder divino foi a Carta Magna, lá em 1215. Então veja, a política está existindo? Está, mas daí já estão pondo freios nela. Para que aqueles que vão ser a classe que domina, que tem o poder nas mãos, que controla o excedente, que exerce esse poderio sobre as pessoas, não façam tudo o que ela quer. A política já está evoluindo, porque ela tem que obedecer a uma Constituição. E essa é a importância da Constituição, para que os governantes não façam aquilo que eles querem, o que eles bem entendem. Existe uma norma para tornar as coisas mais harmoniosas. Quer dizer, a humanidade está evoluindo? Claro que está. Porém, nessa Constituição, vamos voltar ao nosso Pedro I, ao nosso Pedro II, né? Ainda para uma pessoa se candidatar, por exemplo, a deputado, precisava de uma renda de 400 mil reais. E para se candidatar a senador, uma renda de 800 mil reais.
não era qualquer pessoa que ia ter isso. Então, veja, essa política ela já vai tendo que ser dividida entre determinadas pessoas, porém, existe um fosso entre o cidadão comum e um proprietário rural que possa ter 400 mil réis para ser deputado ou 800 mil réis para ser senador. Ora, isso foi todo durante o século XIX. Daí, quando chega em 1889, vem a República. E na República, é essa necessidade que é colocada na Constituição de você ter uma determinada renda para ser um deputado ou ser senador, ela já é abolida. Quer dizer, a política dá um novo salto e já permite que as pessoas comuns possam ter mais voz e possam influenciar, porque essa política não vai necessitar mais de uma renda para que as pessoas pudessem exercer o seu direito de influenciar o seu destino, que é através da política. Então veja, essa mesma política ela evolui no tempo e no espaço. Mas ainda, nesse tempo, depois, quando começa a República, que é de 1889 e vai até 1930, que é a chamada República dos Fazendeiros, eles eram muito poderosos. Porque eles vão influenciar, inclusive, no voto. E o voto, o eleitor precisava declarar em quem votava. Então, veja, eles tinham um domínio muito grande sobre os votantes. Mas a pessoa já estava podendo, pelo menos, dizer e escolher uma determinada pessoa para representá-la, mesmo que ainda existisse uma opressão muito grande. Quando chega daí, em 1930, vem a possibilidade do voto secreto. E o voto secreto é mais uma evolução e mais um degrau que é conseguido para que essa política possa evoluir mais uma etapa. Porque daí, o voto sendo secreto, as pessoas vão poder escolher mais livremente e serem escolhidas para participarem da gestão, olhem como eu falo, da gestão do país e para influenciar como que essa produção ela vai evoluindo aos poucos. E isso é dado em 1932, com o novo Código Eleitoral. Então veja, há uma evolução. As pessoas estão participando. Porque não é uma coisa, por exemplo, que cai do céu. O homem está em evolução, a sociedade também está, mas essa evolução, por exemplo, como nós temos ela hoje, as pessoas, apesar delas poderem já votar, elas poderem ser candidatas, não há mais uma necessidade de renda, porém, essa política, ela necessita de que determinadas pessoas a financiem. E isso requer ainda dinheiro. Né? Mas qual é a vantagem que hoje nós podemos ter em relação ao passado, não muito distante? É que hoje existe algo chamado internet. E essa possibilidade que nós estamos tendo de eu falar com vocês, isso vai trazer uma novidade muito grande, que essa política vai poder ser exercida, porém, de uma forma mais ampla. Porque hoje, para as pessoas se comunicarem, para as pessoas se entenderem e influenciarem essa produção, esse poder executivo,
elas têm à sua disposição algo chamado internet, algo chamado computador, já tem à sua disposição o celular, já tem à sua disposição um WhatsApp. Tudo isso vai aprimorando e dando mais voz e mais possibilidade a nós trabalhadores, porque nós vamos poder exercer uma influência maior. O que acontece é que daí nós vamos ter que descobrir ainda que nós, trabalhadores, somos uma classe social. E que existe uma outra classe social chamada burguesia, que nós ainda talvez não tenhamos nos dado conta, que é ela que ainda exerce o poder. Mas nós podemos aumentar a nossa capacidade. E essa nossa capacidade vai ser exercida por quê? Pelo conhecimento que nós tivemos, pela capacidade que nós, trabalhadores, tivemos de nos entendermos uns com os outros. Então vejam que a política, como ela é feita, está dando um salto agora. E o homem, o ser humano, as pessoas estão podendo conhecer mais. E isso faz com que a gente consiga identificar, por exemplo, quais são aqueles elementos que podem atender mais a classe trabalhadora. Por exemplo, vamos exemplificar. O SUS. As pessoas pouco valor davam para ele. Mas agora que veio uma pandemia, ele mostrou o quanto ele é importante. E quanto nós, trabalhadores, temos que lutar por ele, para que esse SUS faça parte da gestão de governo, de poder executivo. Então, aí nós vamos ter, meus caros, meus filhos e minhas queridas, ver como isso tem uma relevância extraordinária. Porque essa pandemia fez com que esse SUS tivesse uma importância de uma excelência para o qual nós não dávamos atenção e nós fazíamos pouco caso dele. Então nós temos que lutar por ele. Então, olha, essa foi uma das coisas mais importantes que nós pudemos encontrar. E a pandemia que hoje ela está ocorrendo também mostrou o quanto nós trabalhadores somos importantes, porque como nós não pudemos ir para o trabalho, é como se a Terra tivesse parado. E até eu lembro aí de uma canção muito famosa do Raul Seixas, que se chama O Dia em que a Terra Parou. Como se o Raul tivesse visto, de uma certa forma, né, o que estivesse acontecendo hoje. Que o trabalhador, não podendo ir para o trabalho, o mundo para. E mesmo existindo os robôs, eles precisam ser monitorados, porque muitas vezes eles perdem o ciclo. E o trabalhador que está lá atendendo eles precisa colocar novamente este ciclo em ordem. E ele precisa atender isso aí. E vai mostrando, né, como esse trabalho é o que move a humanidade, porque toda a humanidade entrou em recessão. Quer dizer, a produção econômica diminuiu. Então, eu quero até encerrar a nossa exposição breve, né, a respeito de economia, ou melhor dizendo, de política e gestão, para mostrar que essa gestão ela necessita de uma política para ser exercida e que nós, trabalhadores, precisamos aprender mais essa política para nós termos uma capacidade maior de influenciar, fazer com que essa política retorne para nós e não seja feita com falsidade e não seja feita com engano,
para nós mesmos. Mas para isso, nós precisamos conhecer. E esse é o meu papel. E agora vamos finalizar lendo uma pequena e rápida estrofe de O Dia em que a Terra Parou, do nosso querido Raul, que já foi embora. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a Terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Então, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado desse nosso trabalho em vídeo. E depois de escutarem, ou melhor dizendo, de assistirem, procurem no YouTube O Dia em que a Terra Parou, do nosso querido Raul Seixas. Então, para todos vocês, eu me despeço. E aqueles que gostaram, se inscrevam no canal e deem o seu gostei. Até, meus queridos e minhas queridas, até a próxima ocasião.